Olá, gente. Boa tarde a todos, os que eu já falei anteriormente e os que eu não tive oportunidade de falar. Eu estou aqui com a responsabilidade de falar na tarde de hoje sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e por isso eu muito agradeço, porque eu já tinha lido esse capítulo inúmeras vezes, mas eu acho que hoje eu compreendi mais um pouquinho. O capítulo é denso. É, o capítulo inteiro tem o nome de um dos tópicos que é falado nele. Chama-se Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E só para vocês terem ideia, ele começa com a parábola do festim das bodas, passa pela porta estreita e passa também por nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, antes de chegar na parte que foi determinada para que eu falasse. O capítulo é todo construído em cima de parábolas, todo. Todos os trechos evangélicos que foram trazidos por Kardec para Kardec fazer os comentários dele, e depois os espíritos darem as instruções, são parábolas. O que nos indica que não eram situações fáceis de serem compreendidas pelo povo daquela época, pelo povo para o qual inicialmente Jesus veio falar, que eram os judeus ali naquela região da Palestina. Eram pessoas. Ele tentou falar com é, os senhores da lei, ele tentou falar com a camada mais educada daquela localidade, mas a gente sabe que quem acabou dando ouvidos para Jesus, quem acabou se sensibilizando para a mensagem dele, foi o povo. E aí, na continuidade do capítulo, o primeiro item que eu tenho que conversar com vocês sobre é esse trecho que diz: muito se pedirá àquele que muito se recebeu. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem esse primeiro títulozinho aí, mas quem tem o Novo Testamento, com a tradução do grego direto que o Haroldo Dutra Dias faz, o Haroldo inseriu esse pequeno título, Parábola do Servo Vigilante. E ele é muito interessante, porque ajuda a gente a ter uma melhor compreensão do que é o capítulo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para a gente só o trecho final, da metade para o final. Kardec fala assim: aquele servo que soube da vontade do seu senhor ia, só um instantinho para eu poder me ajeitar aqui, e não preparou ou agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido, e ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Então, Kardec traz para a gente um trecho do Evangelho de Lucas, que fala da questão do conhecimento e do não conhecimento, e a responsabilidade que é decorrente disso. Só que quando eu comecei a ler esses versículos, eu procurei voltar para ver onde que iniciava esse trecho do Evangelho. E está lá escrito o seguinte: estejam cingidos os vossos quadris e acesas as candeias. Então, o que que Jesus estava falando nessa parábola? Porque isso é uma forma que Jesus tinha de comunicar para o povo que era mais limitado, que era mais rude, que era mais inculto uma determinada situação. Mas o que que eles conheciam? Eles conheciam a relação que existia entre os senhores e os servos. Então, o que que o Jesus está dizendo? Que um servo tem que estar sempre pronto. Quando ele fala cingidos os vossos quadris, é que a roupa deles estivessem corretamente amarrada, que eles estivessem com ela arrumados para receber o Senhor, e que tivessem acesas as candeias, quer dizer, estivessem as suas casas prontas, as casas dos senhores prontas para recebê-los. E sejam semelhantes aos homens que aguardam o Senhor enquanto se retira das bodas. Então, quer dizer, o Senhor está se divertindo, o Senhor está tomando as suas providências, mas os servos têm que deixar a casa pronta para ele. Para que quando o Senhor vier e bater, logo lhe abram. Quer dizer, que eles sejam expeditos, que eles sejam atentos, que eles sejam cuidadosos. E fala Jesus para esse povo: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor encontra vigiando quando vier. Então, na verdade, Jesus está
concitando, está convidando a gente a ficar preparado para o momento em que nós formos convidados a entrar no reino dos céus, que tudo isso é uma grande alegoria que se faz para permitir a entrada das pessoas, e eu não vou dizer cristãos, vou dizer das pessoas, dos indivíduos, no reino dos céus. E aí eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa que é muito, muito, muito do nosso dia a dia, mas que a gente acaba não atentando, que é para a continuidade do capítulo, isso é importante. Eu estou trazendo para vocês aqui alguns dados demográficos. Eu estou informando para vocês o seguinte, que a população do nosso planeta, no ano de 2023, alcançou 8 bilhões de pessoas. Nós estamos falando aí de 8 bilhões de espíritos, e a gente sabe que na espiritualidade tem de 3 a 4 vezes mais esse número, tá? Mas encarnados, nós temos hoje 8 bilhões de habitantes no planeta. E aí eu fui procurar um outro dado para saber quantos de nós, habitantes desse planeta Terra, somos cristãos. E aí, dentro de cristãos, eu estou falando de católicos, eu estou falando de protestantes e um número muito pequeno de espíritas. E aí eu descobri que só 30%, 31,5% da humanidade, quer dizer, um terço, um em cada 3 habitantes do planeta Terra é cristão. Os outros, gente, desconhecem o Cristo, não reconhecem o Cristo como mensageiro, como o Filho de Deus, como aquele que é responsável por nos levar a Deus. Vocês têm noção do impacto que é essa informação? E tem mais. Espera aí. No Brasil, nós somos 200 milhões de habitantes. E desses 200 milhões, só 4 se declararam espíritas. Então, vocês imaginem, num universo de 8 bilhões de habitantes, só 4 milhões, percentual é muito, muito pequeno, se declaram espíritas. Vocês acham que é só quem detém o conhecimento da doutrina espírita, só quem conhece os ensinamentos de Kardec, que é o revivimento, reavivamento dos ensinos de Cristo, é que realmente vai alcançar o reino dos céus? Eu não imagino que a gente possa pensar nisso, né? E aí os espíritos explicam para a gente que a gente não precisa pensar assim, porque eles falam que essas máximas do Cristo, essas histórias que o Cristo veio contar, as informações que o Cristo veio trazer, elas não são conhecidas por todo mundo. Olha o que o Kardec fala na sequência desse capítulo 18. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Mas vocês prestem atenção que eles não falam ao espiritismo, ou principalmente à doutrina espírita, eles falam principalmente ao ensino dos espíritos, é que estas máximas que se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo, quer dizer, o que ele veio explicar, e não os pratique, é certamente culpado. Então, quer dizer, nós que já conhecemos Cristo, as mensagens que ele trouxe quando ele veio, o que a própria Igreja Católica veio trazer, o que o Espiritismo veio explicar com mais propriedade, nós temos muita responsabilidade. Aí ele fala que, além do Evangelho que contém essas máximas do Cristo, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, quer dizer, tem um monte de gente que não conhece, mesmo dentro das seitas cristãs, há os que não leem, e há os que leem e nem compreendem o que foi lido. E aí diz Kardec para a gente, resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. E aí a gente está falando de 60% da população que habita esse planeta. A gente está falando aí de 5,5 bilhões de seres humanos que não conhecem a palavra do Cristo. E que, por causa disso, já tem um pouco menos de responsabilidade do que a gente que conhece. Nós somos os servos que conhecemos a vontade do Senhor. Eles, pelo menos pela mesma maneira que nós conhecemos, são menos responsáveis. E aí, Kardec continua. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas, quer dizer, esses conceitos de Cristo, sob diferentes formas. O que a gente pode compreender disso daí? Que o Evangelho é uma das formas
que os espíritos, toda a espiritualidade, encontrou para divulgar a palavra do Cristo. Mas a gente pode pensar em outras formas também. Por exemplo, lá no centro, a gente teve a oportunidade no outro dia de escutar uma palestra da Raquel Crispino falando sobre direitos humanos. E a Raquel estava falando sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E aí ela estava mostrando para a gente, de uma maneira ainda superficial, e ela disse que ela vai se dedicar a isso, que existem vários artigos da Declaração dos Direitos do Homem que encontram identidade nos preceitos espíritas. Então, vamos lá. Para quem não acredita em religião, para quem não acredita em Deus, receber essa mensagem através de uma lei não é estar comunicando o amor de uma maneira diferente? Outra hipótese. Alguém que também não seja, que não goste de filosofias religiosas, que não seja adepto de nenhuma religião, mas é um profundo leitor, conhecedor de várias obras, de vários escritores diferentes, mundo afora, e aí a gente tem que pensar em mundo ocidental, em mundo oriental. Será que um livro, as ideias contidas em um livro, as ideias de amor contidas em um livro, não podem, de alguma maneira, comunicar o amor do Cristo, sem falar o nome do Cristo? Porque o Cristo não é reconhecido no Oriente, em vários lugares, por exemplo? Ou vocês pensem num cantão no interior da África, ou na Oceania, naquelas tribos aborígenes. Vocês estão entendendo que assim, o trabalho dos espíritos é muito maior do que fazer chegar até nós, pelo espiritismo, a palavra revivificada do Cristo. Existem outras maneiras que a espiritualidade utiliza para comunicar a mensagem de amor que o Cristo veio trazer. Esse Deus esse Deus de amor, esse Deus que não pune, esse Deus que é Pai. Essa notícia precisa alcançar a população que habita a Terra de outras maneiras diferentes da religião. E aí a Kardec continua na explicação dele sobre os versículos. São desenvolvidas essas diferentes formas de disseminar o conhecimento do Cristo para colocar ao alcance de todos. E tem isso de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Os espíritos não se comunicam só para o Ocidente, os espíritos não se comunicam só através do Kardec, mesmo que o Kardec tenha se preocupado em exercitar a universalidade do conhecimento dos espíritos. Esse conhecimento está disponível de várias formas para poder alcançar a população, para poder alcançar a sociedade. E aí o Kardec está chamando a nossa responsabilidade. Nenhum daqueles que recebam esses ensinamentos, diretamente ou por intermédio de outrem, podem pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas, esses ensinamentos do Cristo para melhorar-se, que as admira somente como coisas interessantes e curiosas sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, assim, o Kardec vai comunicar para a gente que nós somos mais responsáveis, nós seremos os servos mais castigados ou mais responsabilizados na medida em que, tendo esse conhecimento, a gente não utilizar para se melhorar e para melhorar aquilo que está ao nosso entorno, a sociedade que está ao nosso entorno. É esse chamamento de responsabilidade. E ainda nesse tópico que fala sobre muito se pedirá àquele que muito recebeu, nós temos um outro versículo que fala da cura do cego de nascença. E aí é outra parábola que Jesus traz, né? O Jesus já tinha feito uma série de milagres, e nesse momento que ele vai curar o cego de nascença, que em tese não poderia enxergar jamais, ele já está sendo muito contestado pelos judeus, ele já está sendo perseguido. E os judeus estão querendo um motivozinho só para prendê-lo, porque ele já está
fazendo a multidão fervilhar, a multidão já fala nele como o enviado de Deus. E aí Jesus, depois de ter curado o cego, é assodado, é perturbado pelos fariseus e pelos saduceus. E aí Jesus responde para eles, né? Mas na frente de todo mundo, a cena é essa. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que estavam com ele, dentre os fariseus, ouviram essas coisas e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Os fariseus estavam perguntando se eles eram cegos. E Jesus respondeu para eles: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizes, vemos, permanece o vosso pecado. O que Jesus quis dizer com se fosseis cegos? Se vocês, fariseus, os mais educados da sua época, os que têm mais condição, mais conhecimento, e na verdade vocês guiam os judeus, se vocês fossem cegos, vocês não iam ter conhecimento e vocês tinham desculpa para se conduzir da maneira errada e conduzir o povo de maneira errada. O problema é o seguinte: vocês veem, vocês sabem, vocês têm responsabilidade. Então, vocês não são cegos. Vocês estão fazendo e vão responder pelo que vocês estão fazendo. Então, o que é o conhecimento? O que é a informação que a gente tenha? O que são os talentos que a gente recebe? São responsabilidades. Tudo que nós recebemos vai, de alguma maneira, nos ser cobrado. E assim, vai ser cobrado por Deus? Não necessariamente. Vai ser cobrado pela nossa consciência de nós mesmos, porque nós sabemos como é que a gente deve utilizar adequadamente cada conhecimento, cada informação e cada talento que a gente recebe. Então, isso era assim. Lá na época de Jesus, nos anos 30, quando ele começou lá a missão dele e divulgar a palavra de Deus, isso era assim em 1864, quando o Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é assim agora, e isso vai ser assim para sempre, porque nós somos espíritos em evolução. E a todo momento nós temos que lembrar das nossas responsabilidades decorrentes dos ensinamentos que nós temos. E aí, por que que essa máxima, essa frase, muito se pedirá àquele que muito recebeu? Na verdade, é uma pergunta que eu faço para vocês pensarem. Por que que nós espíritas nos sentimos especialmente tocados por essa frase? Eu, particularmente, me sinto. Por que que essa passagem evangélica bagunça tanto o nosso coreto? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque eu acho que nenhum de nós que se declara espírita lê uma frase como essa: muito se pedirá àquele que muito recebeu, e não fica raciocinando o que isso significa. Vocês imaginem, nós somos indivíduos que encarnados nesse momento, porque conhecemos a doutrina espírita, nós acreditamos na pluralidade das existências, nós acreditamos na comunicabilidade entre espíritos encarnados e desencarnados, nós acreditamos na multiplicidade oh meu Deus do céu, dos mundos habitáveis. Esses conhecimentos que nós temos nos dão um conhecimento do porvir que é um pouco diferente das outras é, seitas cristãs, por assim dizer. Só que desse conhecimento vem muita responsabilidade para a gente, sobre a vida da gente e sobre o entorno no qual nós habitamos. Gente, eu peço desculpa porque eu estou vindo de uma gripe. Então, eu acho que toca. Desculpe. Toca profundamente a todos nós espíritas, porque nós sabemos, nós lemos, nós conhecemos, nós estamos começando a compreender, mas a gente sabe que, mais do que tudo, a gente tem necessidade de praticar. Porque se a gente não praticar aquilo que nós temos conhecimento, se a gente não praticar aquilo que nós ouvimos Jesus dizer, aquilo que nós
vimos reforçado por Kardec, pela espiritualidade que trouxe esses conhecimentos através de Kardec, a gente tem noção das consequências disso para a nossa vida. E aí vem a primeira instrução dos espíritos. Só um instantinho que eu acho que... Ai, meu Deus do céu, vocês me desculpem. São dos espíritos, que é dar-se-á àquele que tem. E aí vem todo um longo texto, um texto meio chamando atenção para a gente a respeito da responsabilidade que nós temos sobre os talentos que recebemos, e a mensagem, ao final, é assinada por um espírito amigo. E aí, pesquisando, eu fui descobrir que esse espírito, que na época da codificação se identificou como um espírito amigo, é a Joana de Ângeles. E isso foi revelado no livro Após a Tempestade, pela psicografia do Divaldo Franco. Olhem o teor da mensagem da Joana, que é sempre contundente. Ela vem, de novo, esse título só tem lá no Novo Testamento, que foi traduzido direto pelo Haroldo Dutra Dias. Olhem o título, Explicação da Parábola do Semeador. Vocês vejam, imediatamente antes disso, no Evangelho de Mateus, vem a parábola do semeador, e aí, quando termina a parábola, vem um outro trecho que é a explicação da parábola. Agora, para quem que ele está explicando a parábola? Ele está explicando isso para os discípulos, que estavam vendo ele conversar com o povo um pouco mais distante. Então, ele se aproxima e, no momento privado com os discípulos, ele fala sobre a parábola do semeador. E aí, os discípulos perguntam para Jesus, por que você estava ali? E Jesus fala para os discípulos, porque a vós, os discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles, os que estão no povo ainda, não foi dado conhecer. E aí eu peço a vocês que humildemente se coloquem no lugar desses discípulos, porque a nós também já nos foi dado conhecer o mistério dos céus. E aí continua Jesus, pois aquele que tem, lhe será dado, e terá com abundância. Mas aquele que não tem, até o que ele tem, será tirado dele. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Neles, nesses mistérios do reino do céu, se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvirei com os ouvidos e não compreendereis. Vendo, vereis e não enxergareis. Isso significa o quê? Que aquelas pessoas para quem ele estava tentando falar do reino dos céus por parábolas, elas tinham condição de, elas tinham o aparelho que o aparelho, estou dizendo, o olho, elas tinham o olho que lhes permitia ver, elas tinham o ouvido que permitia ouvir, mas elas, mesmo vendo, mesmo ouvindo, elas não tinham a capacidade de raciocinar o que estava sendo dito pelo Cristo, o que eles estavam vendo e o que eles estavam ouvindo. E aí Jesus estava tentando explicar para eles como é que eles poderiam interpretar o que os olhos estavam vendo, o que os ouvidos estavam ouvindo, mas eles não estavam entendendo. E aí, quando a gente fala dá-se ao que já tem, o que essa pessoa tem? O que aquele que está recebendo tem? O que ele tem é o sentido da palavra divina. Aquele que dá valor ao que é eterno, ao que é espiritual, em cumprimento à lei divina. Então, assim, aquele que tem é aquele que já consegue ver, ouvir e interpretar, raciocinar a respeito do que está acontecendo, ter compreensão sobre o que ele está vendo e sobre o que ele está escutando. É como se você desse um revestimento diferente, mais uma camada para aquela situação que te permita compreender aquilo que está sendo falado. Se uma pessoa é extremamente materialista, se uma pessoa é extremamente vinculada a tudo aquilo que ela só pode tocar, ela não vai compreender quais são os verdadeiros dons do céu. Porque os verdadeiros dons do céu são dons que são eternos, são dons que são espirituais, é amor,
como Jesus veio ensinar para a gente. É você ter puro coração para poder escutar. É você ter caridade, benevolência, indulgência. Aquela população daquela época de Jesus tinha muita dificuldade em lidar com esses conceitos que eram conceitos imateriais, que eram conceitos que não estavam na realidade deles do dia a dia. Eles ouviam falar que aquele Deus severo, na verdade, ele era um Deus de amor, ele era um Deus que era pai, era um Deus que protegia, mas na prática, eles eram pais severos. Eles eram pessoas que puniam. Como é que eles iam entender você lidar com o amor? É um momento de transição da compreensão humana mesmo. E aí, a pergunta que eu digo para vocês, que eu faço para vocês é o seguinte: se vai se dar mais ao que já tem, se já tem é porque ele recebeu e multiplicou os talentos. Qual é o ponto de partida de todos nós que a gente aprende no Espiritismo? Salvo engano meu, é pergunta 132, 133 do Livro dos Espíritos. Depois vale a pena voltar lá para dar uma olhadinha nisso. Todos nós somos criados por Deus, simples e ignorantes. Nós somos todos criados com o mesmo número de talentos, com o mesmo número de conhecimento e com as mesmas virtudes. Nós é que temos que desenvolvê-las. Uns vão demorar mais e outros vão fazer de maneira mais rápida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que receber, todos já recebemos naquele ponto inicial. A gente recebeu a existência para a gente desenvolver na medida das nossas possibilidades. Então, receber, todos já recebemos. Então, dar-se ao que já tem, todos nós já temos. O difícil é compreender a frase: tira-se ao que não tem ou tem pouco. Isso parece compatível com a doutrina de amor, com Deus, Pai, que Jesus veio anunciar para a gente lá há 2000 anos? Você dizer que você vai tirar daquele que não tem ou já tem pouco? Na verdade, dizia-se que Deus iria destruir as cidades, iria destruir a lavoura, que Deus iria acabar com a casa, ia destruir os afetos da pessoa. Isso é compatível com Deus que a gente conhece, que Jesus veio noticiar e depois a gente tem no Espiritismo a renovação desse conhecimento? A pergunta é Deus que tira da pessoa? Não é. E se não é Deus quem tira, é o próprio espírito. É uma autossabotagem. É como se você não trabalhasse em favor daquilo que você já recebeu. Você já tem. E aí você, por descuido, por preguiça, por engano, por ilusão, você deixa aquilo que você tem se esvair. E aí eu coloquei uma terra arada de imagem aí, porque a Joana, nessa instrução dos espíritos, vocês vejam, eu estou falando de parábolas desde a hora que eu comecei, mas aí a Joana, para explicar para a gente uma parábola do Cristo, traz ela mesma uma outra parábola, para vocês verem como a gente continua ignorantezinho, né? O que a Joana de Ângeles fala? Que um determinado homem, por seu trabalho, conseguiu um pequeno lote de terra e que, ao falecer, esse homem deixou para o seu filho esse pequeno lote de terra. Então, ele ganhou esse pouco. Ele já tem esse pouco. Só que esse filho que recebeu o lote de terra não arou, não cuidou. Quando arou, colocou as sementes numa terra que não estava adequadamente preparada. Perdeu a lavoura, perdeu as sementes. E, ao longo do tempo, perdeu a própria terra. Quem tirou essa terra desse filho que herdou a terra? Foi ele que se tirou a terra? Foi ele que não fez aquela terra de alguma maneira frutificar? Ou foi o pai dele? Eu acho que me parece muito evidente que quem deixou de fomentar aquele bem em si mesmo, quem deixou de fazer com que a terra produzisse, foi o filho. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente recebe os dons de Deus, a gente recebe as informações do Cristo, a gente recebe a notícia de novo pelo Espiritismo e a gente continua com dificuldade
para evoluir, para progredir, que é o objetivo da nossa encarnação. Então, assim, é interessante vocês lembrarem o seguinte: foi necessário que a Joana de Ângeles, numa mensagem, utilizasse uma parábola para explicar a parábola de Jesus. E aí, o que a Joana nos estimula no final é que nós trabalhamos esse solo, né? Que a gente regue com amor e caridade, e o Deus, que é sempre um Deus de amor e caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroado de êxitos os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Isso aí é uma referência direta à palavra dos à parábola dos semeadores, que ele fala que um grão por 30, outro por 60, outro por 100 se multiplicaria, dependendo do trabalho, né? E aí a Joana de Ângeles fala: ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, quer dizer, trabalhem em si mesmos, arrancai deles a separação, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Então, assim, a Joana, que costuma ser mais braba, que costuma ser mais incisiva, que costuma chamar mais a gente para a realidade, ela termina a mensagem até de uma maneira amorosa, sugerindo que a gente se trabalhe, se autoconheça, que a gente burilhe nosso coração, burilhe nosso espírito para melhorar, de maneira que a gente possa fazer caridade, né? E não é caridade material, não, tá, gente? E aí nós chegamos à última orientação dos espíritos, né? A última instrução dos espíritos, que é uma frase de Simeão: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E aí vai bem casadinho com a página que o Eduardo escolheu para a gente falar hoje, como para a gente ler hoje como página de harmonização, e eu anotei o versículo que era da carta de Tiago, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Então, as obras da gente são conhecidas, são o que nos fazem revelar o que a gente realmente entendeu do que o Cristo veio nos falar. Quem é esse Simeão aí? É aquele mesmo profeta, ou melhor, fariseu, doutor da lei, que recebeu Jesus no templo quando ele foi apresentado pelos pais, cumprindo aquele preceito judaico, né? Apresentar o filho homem para toda a sociedade judaica. Vocês podem reparar aí na figura que José traz na mão duas pombinhas, que era o sacrifício exigido na época, na hora da apresentação do filho. Vocês podem ver que Maria o acompanha, e vocês têm a imagem de Simeão, e eu escolhi essa imagem justamente que você percebe que Simeão está olhando bem nos olhos de Jesus, e Jesus olhando bem nos olhos de Simeão. Porque esse homem, que era reconhecidamente justo e piedoso, e ele era muito bem, ele era muito respeitado naquela sociedade judaica, ele tinha ouvido a profecia que ele só morreria o dia que ele conhecesse o responsável por salvar o povo judeu. E aí, quando ele recebe Cristo nesse templo judaico, ele olha para o Cristo e fala: já posso morrer, porque já conheci aquele que vai iluminar as nações e queria trazer a glória para o povo de Israel. Então, esse é o espírito que veio se comunicar na elaboração do Pentateuco. E aí é muito interessante observar para quem o Simeão está destinando essa mensagem que está no Livro dos Espíritos. Ele, de novo, recomenda que se escute a palavra do mestre, porque a palavra do mestre eram aquelas 10 parábolas que estão no capítulo, né? E aí ele diz que todos aqueles que repelem a doutrina espírita como obra do demônio deveriam escutar a palavra do mestre. E aí o primeiro conceito que ele traz é o seguinte: o que é ser seguidor do Cristo? Basta a gente dizer sou seguidor do Cristo, ou como está no texto ali, dizer Senhor, Senhor, e aí Jesus fala que não basta chamá-lo de Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus, alcançar o Pai dele por ele, significa, na realidade, você ter um discurso, você dizer que é cristão, precisa ser compatível com as suas atitudes. Se o seu discurso for dissociado da sua prática, você não é cristão, por mais que você se declare dessa maneira.
Então, não basta você dizer que é caridoso, você tem que ser caridoso. Não basta você dizer que você sabe praticar o perdão, você precisa praticar o perdão, é até o auto-perdão. Então, assim, o que é ser seguidor do Cristo? Mais do que ler, conhecer, falar ou compreender, é praticar aquelas máximas que o Cristo veio trazer para a gente. E aí, Simeão nos fala que Jesus, e essa é uma imagem muito interessante, porque era assim que Jesus explanava lá as parábolas dele, ele sentava numa pedra debaixo de uma árvore, ele evitava ir para as sinagogas, porque as sinagogas eram um pouco opressoras, as sinagogas eram sinônimos de poder na época. Ele ficava na natureza, ele se misturava com as pessoas do lugar, aí ele vai estar à beira de um riacho, mas a gente sabe que ele ficava à beira do mar de Genezaré, e ele ia contando aquelas histórias de maneira que aquele povo muito humilde pudesse compreender. E para que esse povo pudesse compreender o que ele queria dizer como ser cristão e praticar as coisas que um cristão deveria praticar, ele usa uma árvore de referência. E o que ele diz? Que uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Então, ele queria explicar que os frutos são consequências da qualidade da árvore. Que não adianta o fruto ser bom se a árvore não era boa. Então, se você falar uma coisa e fizer outra, se você tiver um discurso e é, não ratificar esse discurso com as suas práticas, você não vai. Você não pode sequer se considerar um cristão. E ele traz em uma outra passagem dizendo que toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada para o fogo. Por que eu fiz questão de trazer essa mensagem de Jesus falando sobre árvore? Porque além da Joana de Ângeles, na outra instrução dos espíritos, ter que falar com a gente utilizando uma parábola, o Simeão aqui, para poder expressar a ideia dele, também vai ter que usar uma parábola. Então, assim, 1860 anos depois de Cristo, que foi quando esses espíritos deram essas comunicações, ainda assim havia necessidade de usar parábolas. E aí, qual é a parábola que o Simeão vai usar? Uma árvore. E ele vai dizer que o cristianismo é uma árvore, que os frutos dessa árvore são vida, esperança e fé. Que quem plantou essa árvore foi Jesus, lá atrás, quando ele encarnou na Terra. É certo que se vocês olharem o solo ali, vocês vão ouvir falar do platonismo, do judaísmo, do helenismo, todos esses já tinham elementos do que o Cristo veio desenvolver. E quem são os jardineiros dessa árvore? Quem poda, quem rega, quem decide a direção que vai manipular para onde ela vai? Esses somos nós. Ou são os cristãos ao longo do tempo que determinaram para que caminho ia a religião. E assim, a gente percebe que os galhos foram se espraiando, mas não necessariamente esses galhos estão reproduzindo as ideias de Jesus lá no iniciozinho. Eu até gostei de ver como é que o espiritismo ficou. É muito discreto, tá, gente? Mas o espiritismo, se vocês olharem para o lado direito da tela, um caulezinho, um ramozinho que sai verde e vai chegando, está no canto direito, aqui embaixo tem o ramo azul, e o espiritismo está lá no restauracionismo. Como se nós. Está muito pequenininho, né, Eduardo? Então, nesse cantinho, deixa eu ver, vocês veem a minha setinha? Está aqui onde está a minha setinha. Sim. Esse aqui é o espiritismo. Então, o que o Simeão estava falando? Que essa árvore se espalhou, mas ela ainda não dá sombra para todo mundo. E aí a gente pode se lembrar lá daqueles dados demográficos do comecinho, quando a gente dizia que o mundo cristão ainda é muito pouco perto dos habitantes do planeta. Mas daqueles que integram essa árvore cristã, muito foi manipulado, muito foi mexido, muitos galhos foram quebrados, muitos galhos foram retorcidos,
e foram para caminhos diferentes do que imaginava Jesus, que é o fundador, assim, por assim dizer, do cristianismo. E como é que estão esses frutos hoje? Segundo Simeão, esses frutos não estão, que a árvore foi tão manipulada, a árvore foi tão estragada, a árvore foi tão maltratada que hoje não tem fruto. E aí, o viajor sedento somos nós espíritos que vamos e voltamos, entramos e saímos da carne, e nós precisávamos dessa sombra. E nós não estamos tendo essa sombra. E ainda o Simeão ainda explica que essa árvore dá frutos suculentos, vida, esperança e fé, e que esses frutos são para todo mundo. Que não adianta ninguém, quem tem acesso, juntar esses frutos para si, porque esses frutos acumulados vão apodrecer. Simeão fala até um pouquinho de justiça social, dizendo que quem tentar fazer essa acumulação indevidamente também vai estar perecendo como a árvore do cristianismo, quer dizer, não entendeu a verdadeira mensagem do Cristo. Na verdade, essa última instrução que o Simeão nos trouxe, por parábola, porque, segundo o entendimento deles naquela época, a gente ainda não tinha capacidade de compreender plenamente as palavras do Cristo, é uma crítica contundente, embora tenha sido amorosa, ao que se fez das palavras do Cristo ao longo dos séculos, ao que a religião instituída fez com as palavras do Cristo ao longo dos séculos. Nós não podemos confundir a mensagem do Cristo com os homens que as emitem. São coisas diferentes. E aí o Simeão vem apresentar no texto dele o Espiritismo como o cristianismo redivivo, essa nova chance que Jesus, lá nos primórdios, falou que iria chegar na forma do Consolador primitivo, ou desculpa, do Consolador prometido. E aí eu tirei 3 frases. Todas as 3 frases são do Evangelho de João, que Jesus faz referência a esse Consolador que viria trazer para a gente as explicações que a gente não poderia compreender naquele momento que ele veio. E, pelo visto, nem no momento que Kardec veio também, né? Estamos nós aqui batendo cabeça até hoje. Jesus falou lá: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quer dizer, esse reforçará todos aqueles conhecimentos que eu já tentei trazer. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, essa era a promessa do Cristo, de nos mandar o Consolador para que a gente pudesse reinterpretar da mesma maneira que ele trouxe aqueles ensinamentos iniciais. E por último, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso para vocês. Então, eu convido vocês todos a lerem esse capítulo 18. É um capítulo muito denso, não é um capítulo fácil. Em todos os lugares que eu pude estudar, as palestras espíritas disponibilizadas, elas fazem cortes menores. Cada um desses títulos que eu expliquei para vocês, na verdade, daria uma palestra. E eu precisei resumir tudo e amarrar para comentar o que tinha sido pedido para mim. Mas eu achei muito enriquecedor, talvez eu não tenha me expressado da melhor maneira, mas assim, compreendi várias coisas ao longo do meu estudo e eu espero que eu tenha ao menos passado um pouquinho de curiosidade para vocês, para que vocês peguem o Evangelho e deem uma lidinha nesse capítulo 18. Ficamos com a imagem do Cristo cuidando da gente. Obrigada, Eduardo, e a todos.